Bom, a terceira questão é uma questão, pessoal, que envolve MDC. Pessoal, MDC e MMC, certo? Caem em todo o Enem. Todo ano está caindo duas, pessoal. Não esqueçam, MDC é uma questão fácil. Então, não esqueçam a questão de MDC, tá certo? Então, a nossa questão diz o seguinte: um arquiteto está reformando uma casa de modo a contribuir com o meio ambiente. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 centímetros e 10 de 1080 centímetros, todos da mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças fiquem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Atendendo ao pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir, aí ele tem aí nas opções a quantidade de peças. Bom, agora vamos para a lousa para poder responder essa questão, pessoal. Primeira dica sobre MDC, como reconhecer. Professor, como é que eu faço para reconhecer se a questão é de MDC? Pessoal, questão de MDC é questão onde ele quer fazer uma divisão, ele quer fazer uma partilha, e essa partilha tem que ser igual e no maior tamanho possível. Então você vai dividir, vai cortar, vai separar na mesma quantidade e no maior possível. Toda a vida isso é questão de MDC. Professor, e MMC? MMC é quando você tem várias variáveis e você quer saber quando elas se encontram. Quando elas se encontram, aí você tem uma questão de MMC. E quando elas partem em quantidades iguais e no máximo possível, nós temos uma questão de MDC, que é o máximo divisor comum. Pelo próprio nome está dizendo, máximo divisor comum. Tá bom? Bom, na nossa questão, então, é o seguinte. Nós temos que encontrar qual é o MDC de 540, 810 e 1080. Seguinte, pessoal. Tem quantas técnicas para encontrar o MDC, professor? Rapaz, tem no mínimo as 3 para encontrar o MDC, certo? Nós temos uma que nós fazemos uma divisão aqui do 1080 com 810, e aí nós encontramos o primeiro MDC, depois nós fazemos com 540 para achar o último. Nós podemos fatorar cada um separado, aí depois pegarmos os que são todos iguais, né? Os fatores primos que aparecem nos 3 ao mesmo tempo e de menor expoente. Mas a técnica que eu sempre passo para os meus alunos é que faça tipo o MMC, porque é algo que você já faz isso desde que você está no fundamental. Desde que você está no fundamental, você tira o MMC, principalmente quando vai somar e subtrair frações. Então a técnica que eu vou usar aqui é como se fosse a técnica do MMC, só que aí só tem uma particularidade que é a dica que eu vou dar a você, certo? Bom, como é que faz o MMC? Né? Ou, no caso aqui não vamos fazer o MDC, mas como é que faz o MMC? Você vai fatorar esses números em números primos, que são aqueles números que só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. No caso, a gente vai tentar por 2, depois por 3, depois por 5, depois por 7 e assim por diante, né? Se precisar. Então aqui, como todos são pares, ó, porque termina em 0, então por 2. Então aqui dá 270, 405 e aqui vai dar 540. Né, pessoal? Aí depois, ó, como esse 2 aqui, ele dividiu os 3 ao mesmo tempo, eu vou até marcar com um asteriscozinho, porque ele vai entrar no MDC. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma fatoração, como se fosse uma fatoração de MMC, mas aquele fator primo que dividiu os 3, no caso, os 3 números ao mesmo tempo, esse é o que vai entrar na conta do MDC. Então, aqui, pessoal, eu ainda tenho, ó, número par, vou dividir por 2. Como esse 2 aqui não vai dividir o 405, então ele não vai entrar na conta do MDC. Mas nós estamos fatorando. 135,
405 e 270. Ainda tem um par, por 2 de novo, mas como ele divide apenas esse, também não entra na conta. Então, 135, 405 e 135. Ah, agora eu não posso mais por 2, mas dá por 3. E o 3, pessoal, divide todos os 3. Ó, quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos absoluto dos algarismos, né? Se eu somar o valor absoluto dos algarismos, for o número divisível por 3, ó. 1 mais 3, ó, dá 4. 4 com 5, 9. 4 com 5, 9. Aqui também dá certo. Então, os 3 vão ser divisíveis. Então, isso aqui vai entrar na conta do MDC. Então, essa primeira divisão aqui dá 45, 135 e também aqui eu tenho 45. Por 3 de novo, vai dividir os 3, então vai entrar na conta. 15, 45 e 15. Opa! Por 3 de novo, dá para dividir os 3. Aí vai dar 5, vai dar 15 e vai dar 5. Vai ser por 3 de novo, mas aí já não divide esses dois. Então, esse 3 aqui não vai entrar na conta, pessoal. Então, dá 5, 5 e 5. O próximo, que é o 5, vai entrar na conta porque divide todos. Certo? Então, para o cálculo do nosso MDC, nós temos 2 vezes o 3, vezes o 3, vezes o 3, vezes o 5. Ó. 2 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes o 5. Certo? Que no caso aqui, dá 270 centímetros. Esse seria o nosso MDC. Mas, aí vocês têm que prestar atenção na questão. Ele diz que o arquiteto fala que o comprimento não pode passar de 2 metros. Ou seja, o comprimento não pode passar de 200 centímetros. Mas também ele quer que seja o máximo. A gente olha os nossos fatores primos. 2, 3 e 5. Qual desses fatores que eu vou eliminar para que eu tenha um valor que seja menor do que 200, mas ele seja máximo? Claro que eu vou eliminar o de menor valor, que no caso é o 2. Então, o 2 vai ser eliminado. O nosso fator vai ser 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27, vezes 5. O nossa tábua vai ter comprimento de 135 centímetros, pessoal. Agora, como é que eu vou saber, pessoal, quantas peças tem? Ora, a peça não é de 540? Vou dividir por 135. Não é de 810? Vou dividir por 135. Não é de 1080? Vou dividir também por 135. Não esquecendo depois de multiplicar também pela quantidade. Então, eu vou ter 540 dividido por 135. Eu vou ter 810 dividido por 135. Eu vou ter 1080 dividido também por 135. O primeiro resultado vai ser 4, o segundo é igual a 6 e o terceiro é igual a 8. Lembrando que de 4 eu tenho 40 peças, de 810 eu tenho 30 peças e de 1080 eu tenho 10 peças. Então eu vou ter 160, eu vou ter 180 e eu vou ter 80. Essa soma aqui, pessoal, dá 420 peças. Então, no caso, a letra correta será o E de escola. Então, pessoal, não esqueçam essa dica do MDC. Não percam essa questão. São 2 na prova, pessoal. Ora, são 10 dicas hoje. Se você pegar 10 dicas, cair no mínimo 2 de cada uma, dá 20 questões. Dá 44%, quase 44% da prova, meu povo. Então não esqueça, estudam isso. Ah, professor, e como é que eu faço para conseguir o restante? Assista o meu vídeo de geometria. Geometria é o que mais cai no Enem. Nós temos aí também mais 10 questões de geometria. Professor, e o que é que mais cai? Ah, probabilidade. Não perca as questões de probabilidade. Ó, você já está quase chegando nos 100%. Então, não vá perder os 100%. Quando a gente fechar com interpretação de gráfico e sequência e algumas desigualdades, pronto, fechou. Matemática é 10, pessoal. Vai ser 10, vai fechar a prova. Bom, vamos agora para a próxima questão, tá certo?